que está no Evangelho de João, onde eu dei uma pincelada na reunião de obreiro, capítulo de número 20. Glória a Deus, aleluia. Vinte e um. Quem achou, diga amém. Amém. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos? Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, têm alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. E eles lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheias de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas. Repete comigo: brasas, peixes e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes agora que apanhaste. Amém? Amém. Vamos orar pela palavra com o evangelista Jonathan Rafael. Vamos ao Pai do Senhor? Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, Pai, diante da Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua palavra esta, Senhor, Pai, que já foi direcionada ao coração do apóstolo. Senhor, que o Senhor venha usar ele nesta noite como um arqueiro, Senhor, distribuindo flechas, que é a Tua palavra, sobre o nosso coração, e que nós possamos ser alcançados pelo poder da Tua palavra. Mas aonde houver um impedimento, aonde houver uma barreira, aonde houver algo, Senhor, tentando impedir, que seja quebrado pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Desfaz, Senhor, Pai, tudo aquilo que é levante contra esta palavra, mas usa o Teu servo, Senhor, nesta noite, para que possamos sair daqui abençoados, mas cheios da Tua presença. É que nós oramos e Te agradecemos. A igreja diz: pode sentar, meus irmãos, adorando o Senhor. Se for possível, alguma obreiro ou duas obreiras, pegar os menores, como a gente sempre faz, para levar para a salinha, por favor. Meus irmãos, nós estamos, preste atenção, no Evangelho de João, no capítulo 21, o texto vai narrar, logo após a ressurreição, nós vemos que Pedro, que sempre tinha oportunidade, repete comigo: Pedro. Irmão Pedro, ele era um homem ousado. A sua ousadia fez ele viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ser ousados na direção do Espírito Santo de Deus. Só que, logo após a morte do Senhor Jesus,
ao terceiro dia, quem vai ao sepulcro não foi o pastor Pedro, nem João, foi as mulheres. E Pedro desanimado, repete comigo, desanimado. Pedro estava desanimado. Ele volta às velhas práticas e esquece a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Porque nós estamos falando aqui sobre a pesca maravilhosa, mas não é a pesca de Lucas capítulo 5. Tem alguém aí? Glória a Deus. Essa pesca é diferente. Preste atenção aqui. Por que é que essa pesca é diferente? Porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, está começando o ministério dos discípulos, a chamada. Você se lembra quando você iniciou no ministério? Alguém se lembra? Alguém se lembra quando você começou? Não tem como eu esquecer-me. Quando nós chegávamos na esquina da igreja do Metanópolis, ali do Campo Grande, vindo direto do trabalho, o coração já ardia pela presença de Deus que era derramada sobre a igreja. Isso é o início, repete comigo, o início. O início da chamada está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. No Evangelho de João, no capítulo 21, eles estão achando que acabou. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: irmão, quando você acha que é um ponto final na sua história, o Senhor Jesus coloca uma vírgula e continua escrevendo. Mas Pedro aqui dá um mau exemplo, porque ele era um pastor, e para mim o maior pastor que já existiu depois do Senhor Jesus. E ele dá um mau exemplo. Nós precisamos tomar cuidado com o exemplo que nós estamos dando. Tem pessoas que dão bons exemplos e tem pessoas que dão maus exemplos. E por incrível que pareça, nós temos seguidores, todos nós temos seguidores. Pedro, por viver uma vida de ousadia e viver o sobrenatural de Deus, agora desanimado, repete comigo, eu preciso vigiar quando eu estou desanimado. Ele volta a pescar, mas a promessa lá em Lucas 5 não era que ele seria pescador de peixe, que ele seria pescador de homens. Qual é a promessa que o Senhor fez para a tua vida, irmão? E às vezes você acha que ela está demorando. E ele voltou para as suas velhas práticas. E no versículo 7, você que está com a sua Bíblia aberta, diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus disse a Pedro, é o Senhor. E assim, quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então ele não estava, presta atenção. Aí a pessoa pode alegar dizendo assim: não, ele estava no mar da Galileia, ou na praia do lago, ou no lago de Genezaré, mas é por isso que ele estava nu, porque ele estava num ambiente propício. Mas por que é que os discípulos não estavam nus? Irmão, deixa eu falar para você, Pedro ainda não tinha sua identidade formada, porque não é o lugar que você está que vai dizer quem você é. Daniel estava na Babilônia, mas não se prostrou diante daquilo que era servido diante da Babilônia. Não, você não entendeu. Eu vou dizer até você entender. Não é porque você está passeando na praia que você vai estar pelado ou andando com uma roupa sensual. Ele
já imaginou quando você tiver vontade de Jesus chegar? Eu não estou dizendo dentro da sua casa. Aí quando ele viu, a Bíblia diz que ele cingiu da sua túnica e pulou no mar porque estava nu. E o Senhor Jesus ali volta para cumprir, repete, para cumprir o que foi prometido. E é interessante que no capítulo 9, primeiro ele manda no versículo 8, e os outros discípulos foram com o barco porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheias de peixe. Interessante que eu falei aqui na reunião de obreiro que quando o Senhor Jesus apresenta para eles ali peixe e pão, eles já estavam trabalhando a noite toda e já era de manhã. Eles trabalharam a noite toda e já era de manhã. No Evangelho de Lucas, ele trabalhou a noite, no capítulo 5, ele trabalhou a noite toda e não pegou nada. Aí o Senhor Jesus chegou de manhã. Pastor, eu não estou entendendo. O Senhor Jesus, ele vai se apresentar com você com a provisão quando você estiver cansado. Cansado de fazer as coisas do seu jeito. Porque muitas das vezes, quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, não dá certo, irmão. Entenda isso. Entenda isso. Quem está lendo a Bíblia comigo? Nós já passou da metade da Bíblia. Quem está lendo a Bíblia comigo? Está fácil agora, né? Os capítulos estão tudo desse tamanhozinho. Mas não deixa acumular não, irmão. Porque quem tem disciplina, o crente precisa ter disciplina. Todo dia, 8 capítulos, lê todo dia. Às vezes Deus está te forjando para você aprender a ser disciplinado. E nós estamos lendo. E o que me chamou a atenção, que todos os reis, todas as vezes que o povo estava sendo punido, ou quando eles precisavam fazer alguma coisa, eles consultavam ao Senhor. Está cansado? Consulta a Deus, irmão. Está querendo comprar um carro? Consulta a Deus, irmão. Está querendo comprar uma casa? Consulta a Deus, irmão. Não, pastor, mas o meu nome está limpo, eu tenho condições de pagar. Mas Deus falou que é para você comprar. Consulta a Deus, irmão. Porque se você consultar a Deus, é melhor o não de Deus do que a decepção de ter que devolver aquilo que você tinha condições de comprar. Sabe qual é a realidade que muitos não consultam a Deus? Pergunta qual apóstolo? Porque eles já sabem que Deus vai falar não. Então para que consultar? Mas o Senhor Jesus se apresenta a eles. E eles estavam cansados. Eu quero ministrar hoje sobre o cansaço. O cansaço é algo que nos pega muitas das vezes. E eu estava, irmão, preste atenção. Estava conversando com a minha esposa. E eu falei para ela que quanto mais nós se movimentamos, mais energia nós temos para se movimentar. Você quer ver uma coisa? Você quer ver o que é? Quem gosta aqui de pegar férias do trabalho? Dá um glória. Aí ele está até sorrindo, porque você está tranquila. Está voltando o dia de você trabalhar. Quando a gente pega as férias, geralmente a pessoa descansa excessivamente, sim ou não? Alguns, outros continuam trabalhando, mas cada um faz. Mas a pessoa descansa excessivamente. Quando você descansa bastante, você também fica cansado. Aí a pessoa olha para você e fala assim, pô, a pessoa levanta e fala assim, eu estou cansado. Aí o outro fala assim, você está cansado de não fazer? Mas quando você não faz nada, o seu corpo não produz o que é para produzir, então automaticamente você fica cansado. Quando você está se movimentando, o seu corpo trabalha, produz testosterona, produz um monte de energia, então você consegue se movimentar. Então, Senhor, a palavra de Deus para mim e para você é, quando você estiver cansado, para, descansa e retorne ao caminho. E eles estavam cansados. E o Senhor Jesus se apresentou para ele.
Não é só Jesus que se apresenta quando nós estamos cansados, não, o diabo também. O diabo se apresenta quando a gente está cansado, mas isso é outra mensagem. Versículo 9. E logo saltaram em terra e viram ali brasas, repete comigo, brasas, peixe e pão. Eu vou falar só sobre brasa, peixe e pão. Repete comigo, brasa, peixe e pão. Irmão, a Bíblia, muitas das vezes, quando fala da alimentação celestial, a Bíblia vai falar que o pão foi cozido ou foi assado na brasa. Você não vai ver falando que foi cozido ou foi assado no fogo. É sempre na brasa. E aí, quando nós vamos estudar por que é que aqui tinha brasa, quem gosta de churrasco é da glória a Deus. Irmão, nos Estados Unidos, o churrasco não é para gente, não é para encher, somente para encher a barriga de carne. O churrasco nos Estados Unidos leva em torno de 8 horas, porque o propósito do churrasco nos Estados Unidos é a comunhão entre as pessoas. Também que o churrasco aqui da Deus tem sido extenso, né? 5 horas, 6 horas, 7 horas de churrasco. Tem alguém aí? Mas quando a gente fala de churrasco, a gente fala de brasa. Porque quando a gente está com fome, preste atenção, assim que acende a churrasqueira, 7h21, o pastor falando sobre churrasco, a cara dos irmãos com fome. Mas preste atenção, quando acende a churrasqueira e coloca-se as carnes não são assadas, elas são sapecadas. Pode baixar um pouquinho, está dando microfone. Elas não são assadas, presta atenção, elas são sapecadas, porque elas foram colocadas no... Mas quando ela é colocada, quando faz o fogo e espera o fogo se transformar em brasa, presta atenção que você vai entender o que Deus vai estar dizendo para mim e para você aqui nessa noite. Quando o fogo é transformado em brasa, e aí você coloca a carne ela é assada de dentro para... Agora no fogo ela é assada de fora para... Então uma carne que é assada no fogo alto, ela é sapecada. E quando ela é sapecada, ela tem a aparência que está assada. Mas quando você corta, ela está assada por fora, mas por dentro ela não está assada. Agora, quando você acende a churrasqueira, você faz o fogo e espera. Olha para o irmão e fala assim: espera. Espera o fogo se transformar em... Aí sim você pode colocar a carne. E você pode observar, os irmãos que são churrasqueiros aqui, agora o irmão Ziel assumiu aí junto com o cooperador Marcelo essa função aí, né? São obreiros aí da churrasqueira. Mas presta atenção, quando você conversa com os irmãos, eles olham para si e falam: pastor, já aqui numa reunião de obreiros a gente gasta 10 quilos de carne, é pouco. 10 quilos de carne. Aí os irmãos olham e falam assim: pastor, agora que o fogo acendeu, agora que está brasa, agora que o negócio está bom, o povo já está com a barriga. Por que está com a barriga cheia? Porque comeram carne sapecada. Hoje, trazendo para o mundo espiritual, tem muita carne sapecada, parecendo que é crente, não é, parecendo, não tem vida no altar, parece que é cantor, mas não canta nada, parece que é obreiro, mas não é sapecado, é só casca, é por fora. Porque quando é por dentro, na hora da prova, irmão, na hora da prova, eu não pareço crente, eu sou crente. Na hora que eu estou passando por prova financeira, eu continuo sendo crente.
assado na brasa. A enfermidade entra na casa dele, mas ele diz: Deus proverá. Crentes que é formado na brasa, eles não se preocupam em chegar na igreja desanimado, mas eles se preocupam em chegar. Eles não se preocupam em chegar na igreja para agradar, mas eles se preocupam em chegar, porque foram assados na brasa. Preste atenção, hoje nós já temos a prática, não vai dar para ministrar tudo. Hoje nós já temos a prática de acender o fogo lá no monte, então nós temos as técnicas. Então o fogo ele se acende rápido. Repete comigo: o fogo acende rápido, mas a brasa é demorada. Geralmente quem fica lá é o diácono Éder, ou no final do ano também fica o presbítero Denis. E ali os irmãos, eles ficam preocupados, porque o fogo levantou. Mas qual é a preocupação? Os irmãos olham para mim e falam assim: apóstolo, precisa fazer a cama de brasa. Por quê? Porque a cama de brasa, ela está ali, a cama de brasa é feita com bastante madeira, que queimou a madeira faz a cama de brasa. Fez a cama de brasa, a próxima madeira que vem, ela pega fogo rapidamente. Não, você não entendeu. Quando a cama de brasa está armada aqui na igreja, se pode chegar de uma lenha verde, ela começa a pegar fogo. Mas demora para fazer a cama de brasa. E esse é o problema, o tempo. O tempo, quando vai fazer. Os nossos antepassados, eles têm um adágio que é verdadeiro, que diz: quem tem pressa come. Agora, quando você não tem pressa, você espera o tempo determinado na brasa. Repete comigo: brasa. Repete comigo: brasa. É interessante que no primeiro livro dos Reis, eu não vou abrir para não tomar tempo, capítulo 19, versículo 6, quando Elias dorme desanimado, Elias dorme desanimado. Aí o anjo acorda ele. Vamos lá rapidinho, vai. Primeiro Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 6. E olhou que eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as, um pão cozido sobre as, uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Irmão, preste atenção. Quando você está cansado, pastor, eu já estou cansado do meu casamento, a solução não é divórcio. Pastor, eu estou cansado de trabalhar naquele lugar, a solução não é sair, a não ser que Deus dê a direção. Pastor, eu estou cansado. Então você tem que comer o pão cozido na. Você precisa se alimentar do pão cozido na. Quando você se alimenta do pão cozido da brasa, pão do céu, você se alimenta do pão do céu, você bebe a água do céu, você faz que nem Elias, você deita, dorme e descansa. Olha que o Senhor fala para ele assim: se for necessário, descansa, não volte para trás. Tem alguém aí? Então, quando nós falamos sobre, eu estou falando sobre brasa, repete comigo: brasa. Brasa há um tempo determinado para ela ficar pronta. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe. Brasas e um peixe. Brasas e um peixe. Irmão, eu falo sem sombra de dúvida, na Assembleia de Deus, Ministério do Deus Vivo, Deus tem levantado pescadores de almas. O peixe para nós significa almas. Nesta igreja, Deus tem levantado pescadores de almas. É muito interessante isso. Pergunta o que, pastor? Porque o pescador de peixe, ele pega o peixe vivo para morrer. O pescador de alma pega o peixe morto para trazer a
Senhor. Alguém da nossa casa, da nossa família, fizeram campanha, oraram para Deus nos trazer até a presença dEle. Nós estávamos mortos, mas hoje nós estamos vivos na presença do nosso Deus. Você quer ter uma prova que você está vivo? Morto não desanima, morto não entristece, morto não chora, morto não se alegra. Se você chegou triste é porque você está vivo. Se você chegou alegre é porque você está vivo. Ainda que você chegou desanimado, é sinal que você está vivo. Quem está vivo dá glória para Ele. Quem está vivo dá um aleluia para Ele. Rebeca mancho, rebedele badagaiaste. Tinha ali um peixe assado. Repete comigo, peixe assado. Peixe assado. A reunião de obreiros estralou. Sim ou não, irmão? Sim. Fumaciou contigo aqui. Porque quando ele chegou na praia, o Senhor Jesus já tinha o peixe assado, tinha o pão e tinha o peixe. Aí o Senhor Jesus olha para eles e fala assim: traz, no 10, trazei dos peixes que agora apanhaste. Meu irmão, o ano de 2025 ainda não acabou. Está na hora de você pegar a sua rede. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Eu estou cansado, pastor. Então hoje você vai se alimentar do pão do céu, do peixe do céu, e vai levantar e vai voltar a pescar. Pastor, mas eu não tenho tempo. Lá no seu trabalho tem peixes. Quem trabalha com comércio, aonde você vai tem peixe. Nós estávamos trabalhando essa semana e eu quero testemunhar aqui e glorificar a Deus, porque o meu filho assumiu a minha empresa e Deus tem feito mais do que o dobro do que fazia na minha vida. O verdadeiro pai se alegra com a bênção do filho, porque a Bíblia fala que o filho é a flecha e nós somos o arco. A Bíblia fala que os filhos é a flecha e nós somos o arco. Se o filho é a flecha, ele é colocado no arco, sim ou não? O arco ele é colocado para trás, para o filho ser lançado. Então se tiver que eu voltar para trás, para o meu filho ser lançado mais longe, eu prefiro voltar. E no final do trabalho, a irmã chamou a gente lá e falou assim: eu sei que vocês são crentes, mas a gente pode fazer uma oração. Ela fez uma oração ali agradecendo a Deus que Deus mandou homens de Deus para trabalhar na casa dela. Mas em todo o tempo, eu falando sobre exemplo, ela viu que nós somos homens de Deus. Onde você trabalha, irmão, é claro que você não vai pegar o tempo que você é pago para ficar pregando e ficar evangelizando, mas aonde você trabalha, tem peixe lá precisando ouvir a palavra de Deus através da tua vida. Faz um jejum. Deus, em setembro vai ter a festividade. E eu quero fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum que o Senhor vai me ajudar a trazer alguém lá no meu trabalho que eu estou vendo que está perdida e eu gosto dela, está perdido e eu gosto dele, mas eu vou fazer um jejum e o Senhor vai trazer ele ou ela aqui na festividade. Eu vou trazer o peixe, mas quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Pescador de alma não precisa ter título de obreiro. Tem pessoas aqui na igreja que viram e mexe está trazendo um peixinho. Sabe qual é o problema? Pergunta qual? Tem gente que gosta de tarrafa, irmão José. Tarrafa você pega uma grande quantidade, mas é melhor você pegar de um em um, porque quando chegar no dia final, o Senhor vai se alegrar daquilo que você tem feito. Se Deus te chamou para ser pescador de tarrafa, seja. Mas se não chamou, ó, joga vara. Olha para o seu irmão e fala para ele: joga vara, irmão. Tem alguém aí? Porque o Senhor Jesus olha para eles e fala assim: cadê os peixes? Traz os peixes que você
trouxe. Traz o peixe que você pescou. Você já imaginou o Senhor Jesus olhar para mim e para você e falar assim: hoje, dia 27 de julho de 2025, nesta Santa Ceia, eu vou levar você comigo. Mas antes eu quero te perguntar: cadê os peixes que você trouxe para mim? Cadê as almas que você ganhou? Será que você se preocupou tanto em pregar a palavra, tanto em louvar, se preocupou tanto em trabalhar, se preocupou tanto com a tua família, que acabou perdendo ela? O maior sucesso de um homem, o maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não está. O maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não está. Repete comigo: brasa e peixe. Tem alguém aí? E o pão, e posto em cima o pão. Repete comigo: pão. Pão, irmão, é alimento. Alguém gosta de se alimentar? Você pode ver que o povo do Oriente se alimenta bastante de pão, mas o pão é diferenciado. Quem tem mais dinheiro come uma qualidade de pão, quem tem menos dinheiro come outra qualidade de pão. Depois você estuda, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas o Senhor Jesus, certa feita, ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Então a gente precisa se alimentar do pão. Repete: nós precisamos se alimentar do pão. Só que não é só se alimentar. Um obreiro da casa de Deus, ele tem que servir um bom pão. Ele tem que saber a hora que o pão está assado. Não pode ser assado no fogo, tem que ser assado na. Quem é pai aqui? Diga glória a Deus. Você é aquele que serve o pão dentro da tua casa. Eu estou falando espiritualmente. Você é aquele que serve o pão dentro da tua casa. Irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis. Hoje lá no batismo eu falei para os irmãos: Jesus Cristo está voltando. Não temos tempo para perder tempo com aquilo que não nos leva a Deus. Jesus Cristo está voltando. Qual é o alimento que você tem servido dentro da tua casa? Olha para o seu irmão e fala assim: não sirva pão bolorento. Eu vou explicar para você entender. Nós estamos vivendo uma época difícil. Eu acredito que, eu posso dizer até que não é difícil, mas uma época muito difícil. E nas épocas difíceis é onde se cria pessoas fortes. Os tempos difíceis criam pessoas fortes. As pessoas fortes criam tempos fáceis. Os tempos fáceis criam pessoas fracas. Alguém está entendendo? Então você precisa servir um bom pão. Nós estamos vivendo hoje, irmão, presta atenção que vai apertar. Tem alguém aí? Vai apertar. Nós estamos vivendo uma época de vitimismo. Entenda uma coisa: o processo que você tem que passar e vai passar e acabou. O processo que eu tenho que passar, eu vou passar e acabou. Não tem como a gente querer proteger os nossos filhos daquilo que Deus tem para eles. Não tem como a gente proteger a nossa esposa daquilo que Deus tem para elas. Não tem como a esposa proteger o esposo daquilo que Deus tem para eles. E como é que eu faço, pastor? Pergunta: como? Sirva o pão assado na brasa. Sirva o pão assado na brasa. Mas nós estamos vivendo uma época que, quando o filho está sendo perseguido na escola, em vez
do pai instruir ele a ser forte, o pai vai lá resolver o problema. Nós estamos vivendo uma época que o filho começa a passar problema na igreja. O pai, em vez de instruir o filho, o pai quer tirar satisfação com as tias da igreja. Sabe o que é isso? Pergunta o quê? Não, agora que apertou você não quer dizer. Sabe o que é isso? Pergunta o quê? Forjando pessoas fracas, criando pessoas fracas. Minha filha passou por uma situação, presta atenção, e ela realmente começou a ser perseguida na área profissional. Olha para o seu irmão e fala assim: toda perseguição tem uma ação. Presta atenção, ela começou a ser perseguida na área profissional, e era alguém de alto escalão de onde ela trabalha. E como pai, a nossa função do pai, do esposo, é proteger. E o Senhor Jesus fala que a nossa proteção é servir o pão assado na brasa. Porque o pão que é assado no fogo, eu vou lá, vou tirar satisfação, vou dar o meu jeito. Esse é o pão assado no fogo. Agora o pão assado na brasa, eu vou orar e Deus vai agir. Não significa que a ira nos pende para outro lado. A ira é normal, a Bíblia fala: irai-vos e não se põe o sol sobre a sua ira. A minha vontade era chegar e conversar com ele, mas primeiro eu fui colocar fogo na madeira para criar a brasa para assar o pão. E quando o pão estava assado, eu comecei a alimentar ela. Eu comecei a dizer para ela: olha, você precisa ter sabedoria. Olha, você é criada na igreja, você tem visto tudo que o teu pai e a tua mãe têm passado, e nem por isso a gente tem voltado para trás. Lá dentro é você e o seu Deus. Lá dentro é você e Jesus. Perguntei, pastor, resolveu? Pergunta: resolveu? Não, aumentou. Agora não era mais era um homem e algumas mulheres. E aí é complicado, você vê sua filha chorando, você vê sua filha desanimada. Aí é a hora de você servir o pão que você assou na brasa. Todas as dificuldades que você tem passado, você está assando o seu pão na brasa. Chegar na hora de servir, você tem que servir o pão. As dívidas que você passou e venceu na sua vida foi o pão que você assou na brasa. As dificuldades que você passou no seu casamento e você venceu foi o pão que você assou na brasa. A depressão que você enfrentou e Deus te deu vitória foi o pão que você assou na brasa. E eu ia lá, às vezes buscar ela, eu ficava olhando, que eu sou meio problemático, né? Eu ficava olhando, o som está meio estranho mesmo, irmão, mas vai voltar. E eu ficava olhando, voltou, aleluia. Presta atenção aqui, irmão. Eu ficava olhando. Tem alguém aí? E aí, perguntei aí, pastor. E aí ela, por esse tempo, vê o pai e a mãe assando o pão na brasa, e ela se alimentou com o pão assado ela foi assar o pão dela. Ela foi fazer a brasa, ela fez a brasa e ela assou o pão. E aí Deus falou com ela, ela falou: pai, eu vou chamar ele, vou conversar. E eu falei: ah, meu Deus do céu. Eu falei: vai, filha, conversa com ele mesmo. Mas não era essa a minha vontade. Entenda uma coisa: a vontade do homem não é a vontade de Deus. Você quer fazer a sua vontade, se prepara para situações que você e sua família vai passar, e faça-se a sua vontade. Mas se você quer fazer a vontade de Deus, espere em Deus. Perguntei aí, pastor. E aí, irmão, ela chamou e conversou com o rapaz. O rapaz pediu desculpa para ela. Ela pediu desculpa para o rapaz sem dever nada. Perguntei aí:
Passou-se o tempo, Deus subiu ela de cargo lá dentro. Quem subiu ela de cargo lá dentro foi Deus, não foi o pai dela. Foi o pai do céu, não foi o pai da terra. Tira a sua mão, apresenta o pão assado na brasa. Apresenta o pão assado na brasa. Se você quiser colocar a tua mão, os teus filhos não vai subir de nível, a tua esposa não vai subir de nível, você não vai subir de nível. Agora, se você quer subir de nível, alimenta com o pão assado na brasa. Olha para o seu irmão e fala: pão assado na brasa. Tem alguém aí? Apresentou o pão. O pão é alimento. Repete comigo: o pão é o alimento. Então você tem duas vertentes. Ou você vive de brasa, peixe, pão, ou você coloca a sua mão. Repete comigo: brasa, peixe e pão. Ou então você coloca a sua mão. Irmão, entenda uma coisa. Nós precisamos servir o alimento para os nossos filhos. Eu vou falar de novo. Nós precisamos servir o alimento aonde Deus tem te colocado. Eu te pergunto: aonde Deus tem te colocado, igreja? Não é para você ser mais um no meio da multidão. Aonde Deus tem te colocado é para você servir o pão servido na brasa. Lá na tua casa, quando a situação parecer que está saindo fora do controle, é hora de você respirar, de você segurar e apresentar o pão servido na brasa. Irmão, a situação pode parecer que vai acabar. Se você começar a falar da palavra de Deus, o diabo cai por terra na hora. Hoje nós estávamos no churrasco em família, e os meus irmãos, os meus pais, lá todo mundo. E aí começaram a falar de política. E aí começaram a falar de Lula, começaram a falar de Bolsonaro, e não sei o que, eu corro por um, corro por outro. Eu falei para ele assim: eu corro pelo Senhor Jesus Cristo. Eu corro pelo Senhor Jesus Cristo. Em todo o tempo a gente tem que servir o pão assado na brasa. Se coloque em pé, irmãos. Repete: o pão assado na brasa. A partir do momento, igreja, que você serve o pão assado na brasa, aí faz que nem Elias: bebe a água, come o peixe, come o pão e continua caminhando. Eu vou falar de novo. O vitimismo leva à depressão. Quem tem mais de 40 anos aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Quem tem mais de 40 anos? Agora, quem tem mais de 40 anos, que nunca passou por um problema grave, levanta a mão e dá glória a Deus. Você pode ver que todos, a maioria são bem-sucedidos. A maioria prosperou. E a prosperidade não é riqueza. Prosperidade é se alegrar com aquilo que Deus deu. Então você precisou passar pela água, precisou passar pelo fogo, mas em todo o tempo Deus estava com você. Dê a mão para esse irmão e fala para ele assim: se você está cansado, nesse momento nós vamos comer o peixe e o pão assado na brasa. Feche os seus olhos agora. Ele bacante.